Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. E Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Portanto, confiam nele. Esta é a mensagem anunciada pelo programa A Voz da Libertação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja escreve: disse o Senhor a João: conheço as tuas obras, conheço o teu coração. Sofreste com paciência, trabalhaste com valor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, brevemente a ti virei do lugar o teu castiçal. Eu, Senhor, tirarei. Ouve o que diz o Espírito a minha igreja querida: ao que vencer, lhe darei a comer do fruto da árvore da vida. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Glória a Jesus, glórias a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez nos concede a graça e a sua misericórdia para estarmos diante da sua presença. Bendito Deus, aleluia, glória a Jesus. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso e grandioso Salvador, que nos enviou o teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, para nos salvar, para nos perdoar, para nos resgatar, ó Deus, dos nossos muitos pecados, porque outrora, Senhor, estávamos atolados no lamaçal do pecado, como está escrito, ó Deus, no Salmo 40, Senhor, no
no versículo 2, o Senhor nos orienta, meu Deus, e nos mostra exatamente, Senhor, onde nós estávamos presos, onde nós estávamos perdidos, Senhor. E o Senhor, tendo enviado o Teu Filho Jesus Cristo, nos salvou, ó Deus, de tão horrível perdição. No Salmo 40, versículo 2, está escrito, meu Deus, que o Senhor nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, meu Deus, e pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos, Senhor. A rocha é o Senhor Jesus Cristo, que quando ali estava perto do apóstolo Pedro, ele disse, ó Deus, que sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E por isso, meu Deus, o Senhor nos firmou sobre a rocha da verdade, a rocha da vida eterna, a rocha, Senhor, da salvação, a rocha, meu Deus, de uma vida celestial, a rocha, ó Deus, da verdade santa, pura e eficaz. Fala conosco, meu Deus, rocha viva, rocha poderosa, Deus de poder e glorioso, em nome de Jesus Cristo, pois a Tua palavra é a verdade, meu Deus, a verdade que liberta, a verdade que nos purifica, a verdade, meu Deus, que nos liberta de todo o mal e de todo o pecado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Deus tem uma palavra pra você. Aleluia, glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Jesus. O Evangelho do apóstolo João. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de João, capítulo 15, versículo 1 a seguir, para meditarmos na santa verdade de Deus. Está escrito, irmãos querido e amado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra que iremos fazer meditação nela, glória a Deus, é uma palavra forte. No livro do Evangelho de João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para nós sermos libertos, precisamos conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Como assim? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Mas muitas pessoas têm um ditado por aí, mundano,
perverso e diabólico, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas como pode todos os caminhos levarem a Deus, se o próprio Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida? E ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, que é Jesus Cristo. Está escrito que Jesus Cristo é a ponte, a ligação entre Deus e os homens. Quando Jesus estava ali na bodas de Caná, está escrito, irmãos, no capítulo 2, onde o Senhor Jesus ali com a sua mãe e os seus discípulos foi convidados, aleluia, àquela festa de casamento. E o tempo passou um pouco e logo se acabaram-se os vinhos. Glória a Deus. E no capítulo 2 de João, no versículo 5, a mãe de Jesus, aqueles que serviam as mesas, ela disse para eles: olha, fazei tudo quanto Jesus vos mandar. Fazei tudo quanto Jesus vos disser. E aqueles homens encheram 6 talhas de água. Quer dizer, a mãe de Jesus estava dizendo que o controle, que a direção, que o respeito estava em Jesus para se chegar a Deus. Porque ela não disse, faça tudo o que eu lhe mandar, faça tudo o que eu lhe disser. Não. Ela disse, fazei tudo quanto Ele vos mandar. Tudo. Ela não disse, faça alguma coisa. Ela disse, fazei tudo que Ele vos mandar. Por quê? Porque Deus deixou no controle de Jesus resolver todas as coisas, cumprir todas as coisas. Mas para Jesus fazer tudo, era necessário que ele também obedecesse tudo, que ele se submetesse a toda o quê? Toda a palavra de Deus. Ele precisava ser obediente como homem, ser humano nenhum outrora havia sido até os dias de Jesus Cristo. Ele precisava obedecer, ele precisava se submeter, ele precisava cumprir a palavra do seu Pai, do seu Deus, que ele havia dito sobre ele na boca dos santos e maravilhosos profetas que veio antes de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 12, e versículo 45, e a partir do versículo 44, o Senhor Jesus fala e diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Meu Deus, que poderosa palavra. Jesus diz, aquele que crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. No versículo 45 ele diz, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quer dizer, o Senhor Jesus estava afirmando e confirmando que aquele que cresce nele, cria não nele, mas em Deus, o seu Pai, o seu Senhor, o seu amor. Por quê? Porque Jesus não veio à terra falar dele mesmo. Jesus veio à terra cumprir. Jesus veio à face da terra obedecer. Jesus veio à face da terra ministrar aquilo que Deus o havia mandado dizer, falar, pregar, ensinar, orientar, dirigir
porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, não falando o que ele achava dos homens, mas pregando o que os homens deveriam viver, o que os homens deveriam sentir e o que os homens deveriam obedecer pela palavra do seu Deus, daquele que o enviou à face da terra. Por isso que no versículo 46 do capítulo 12 de João, ele diz: eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Isso significa dizer, irmãos, que está provado, está claro, que todos os caminhos não podem levar a Deus, todos os caminhos não podem levar ao céu, todos os caminhos não podem chegar até Deus, porque existe somente um caminho, existe somente uma ponte, existe somente um elo que nos liga a Deus, que liga o homem, o ser humano até Deus, e esse elo, essa ponte é o Senhor Jesus. Tudo que está fora de Jesus, tudo que está longe de Jesus, tudo que está longe da palavra de Jesus é trevas, é perdição, mesmo que tenha um teor de filosofia de bondade, de filosofia de caridade, de filosofia falando como se fosse amor, falando como se fosse bom. É mentira, é trevas. Por quê? Porque o diabo não vem senão a roubar, matar e destruir. E quando ele vem roubar, matar e destruir, ele não vem dizendo que vem fazer tais coisas. Ele vem como se fosse bom, ele vem como se fosse uma coisa boa, ele vem como se fosse uma coisa maravilhosa, mas que leva à perdição, que leva à destruição, que leva ao homem ao seu alto ego, ao seu egoísmo, à sua falta de sabedoria, à sua falta de entendimento, à sua ignorância espiritual, por falta do conhecimento da palavra de Deus através de Jesus Cristo. Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Sabe por quê? Porque quem crê em Jesus, crê não só em Jesus, mas naquele que enviou Jesus. Porque as palavras de salvação e de vida eterna que Jesus está pregando, que Jesus está ensinando, que Jesus está orientando, que Jesus está falando, não vem dele, vem de Deus. Então Deus enviou Jesus para Jesus pregar, para Jesus apregoar, para Jesus ensinar o que vem de Deus. Então, se você rejeita o que vem de Jesus, você não está rejeitando Jesus, você está rejeitando ao próprio Deus que enviou Jesus para pregar a salvação. Se você rejeita Jesus e a sua palavra, você não está rejeitando Jesus, você está rejeitando o próprio Deus. Você está rejeitando a sua própria salvação. Porque se você rejeita Jesus, você rejeita Deus. Se você aceita a palavra de Jesus, você está aceitando a palavra de Deus. Porque Jesus e Deus são um. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja Calassurianda, o nome santo do Senhor. E a palavra que eu quero ministrar neste momento, que está em João capítulo 15, a partir do versículo 1, é: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, toda árvore em mim que não dá fruto, preste atenção, escute. Toda árvore em mim, quem estava falando aqui era o Senhor Jesus.
instruindo os seus discípulos, instruindo os seus apóstolos, instruindo os seus seguidores. Ele estava falando de intimidade, ele estava falando de comunhão, ele estava falando de nós conhecermos a quem estava falando. Ele estava falando de conhecer no profundo, não só de ouvir falar, não só de ouvir pregar, não só porque alguém contou, não só porque alguém falou. Jesus estava propondo comunhão entre ele e aqueles e aquelas que nele crê. Por isso que ele disse: eu sou a videira verdadeira. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sou o vinho verdadeiro, eu sou a uva verdadeira, eu sou o sangue verdadeiro. Videira é cacho, é um pé de uva, que dá cachos de uva. Só que existe muitas videiras por aí, existe muitos vinhos por aí, mas não são verdadeiras. Parece ser uva, parece ser vinho puro, parece ser saudável, parece trazer vida, mas é caminho de morte. São as vãs filosofias, são os vãs ensinamentos, são as coisas que se pregam nas religiões que se levantam para enganar as pessoas. As pessoas se voltam ao budismo, as pessoas se voltam ao kardecismo, as pessoas se voltam à idolatria, as pessoas se voltam a Maomé, as pessoas se voltam ao catolicismo, ao espiritismo, ao candomblesismo, à macumbaria, à feitiçaria, às bruxarias. As pessoas querem um sossego, as pessoas querem um conforto, as pessoas querem, aleluia, uma paz mentirosa e do caminho errado. Por isso que quando ele fala, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele disse, Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo: olha, em mim não há mentira, em mim não há engano. Eu sei exatamente o que cada ser humano sobre a face da terra precisa, mas é uma questão de escolha, é uma questão de crença, é uma questão de fé daqueles que ouvem a minha palavra. Se a sua atitude for rejeitar a verdade que é Jesus, então você vai continuar na mentira da sua própria vida enganosa e vergonhosa que você vive até hoje. Se você rejeita a verdade que é Jesus, você está dizendo que aceita toda a obra enganosa das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, das falsas religiosidades, daquilo que se levanta no mundo como religião para a moda daqueles que são do mundo, mas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Porque o que tem a ver com as coisas de Deus cabe Jesus. O que tira Jesus é porque não tem a ver com Deus. Porque Jesus, ele foi digno de ser chamado Filho de Deus, porque ele foi obediente ao seu Deus. Pela obediência, Jesus conquistou o que pela desobediência Adão perdeu lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, no princípio da criação. O homem perdeu a salvação, o homem perdeu a vida eterna, o homem perdeu o direito de estar na presença de Deus. E Jesus veio e resgatou, Jesus veio e obedeceu, Jesus veio e se sacrificou por um pouco de tempo para alcançar a eternidade com Deus lá no céu. Então, amados irmãos e irmãs, o que será da tua vida se você não se arrepender, se você não se converter dos seus pecados, dos seus erros, dos seus maus caminhos e da vida enganosa que você está vivendo nessa falsa religião? Essa falsa religião pode ser boa para os seus interesses, essa falsa religião pode ser boa para o seu ego, pode ser boa para um descarrego de pensamentos.
mas não te traz benefício algum na vida espiritual, porque o homem sem Deus, o homem sem Jesus Cristo, o homem sem a presença divina do bondoso Espírito Santo, não é nada, é puro, é vazio. Por isso que ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Ele é a verdade, o bom vinho, o vinho verdadeiro, o vinho puro. E quem estava cuidando dele, dessa vinha, desse vinho, dessa palavra de verdade, de justiça, era o seu Deus, o seu Pai, Jeová. Glória a Jesus, glória a Deus. É Deus que estava cuidando de Jesus. É Deus que estava cuidando da sua palavra, daquilo que Jesus pregava, daquilo que Jesus ensinava e que está escrito até os dias de hoje, daquilo que está escrito na palavra da verdade, nos 4 evangelhos do Novo Testamento e nas epístolas e nas cartas que foi escrita pelos apóstolos, para nosso bom andamento, para nossa boa direção, para o nosso bom comportamento. São princípios e valores que não podem ser esquecidos por aqueles que estão esperando herdar o reino de céu, o reino celestial, a vida eterna da sua alma, que não estão brincando sobre a face da terra. No versículo 4 do capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: estai em mim e eu em vós. Olha como Jesus deseja ter comunhão com o ser humano. Olha como o Senhor Jesus deseja que a comunhão que o ser humano perde para com Deus por causa da sua vaidade, por causa do seu egoísmo, por causa dos seus maus pensamentos, por causa do seu coração poluído com as coisas dessa vida pecaminosa e destruidora. As pessoas só andam na angústia, só andam na tristeza, só andam no sofrimento. As pessoas só andam no pecado. As pessoas só querem satisfazer os desejos da sua carne, os desejos da sua alma, enquanto vivem uma vida espiritual vazia, hipócrita, fingida, mentirosa, porque falta-lhe a presença do Salvador Jesus Cristo. Está escrito que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vida eterna, perder a salvação. Porque muitas vezes os desejos da alma são diferentes dos desejos da carne. A alma, ela é alimentada pela palavra de Deus, ela é alimentada pelos louvores entoados a Deus. A alma, ela é alimentada pelo Espírito Santo de Deus, porque a alma foi feita para ser imortal, a alma foi feita para ser espiritual, e a alma que é espírito, que é imortal, que não morre, que vive eternamente, foi criado por Deus para se alimentar das coisas espirituais. Assim como a carne foi feita por Deus para ser alimentada das coisas naturais, como se alimentar de alimentos como carne, frango, pão, sucos, frutas, legumes, verduras, grãos. A carne não pode se alimentar de coisas espirituais. A carne tem que se alimentar de coisas naturais, porque senão ela enfraquece, ela adoece e ela falece, ela morre. As coisas do Espírito também são parecidas com as coisas humanas. Por quê? Porque se a alma não for alimentada da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer deste pão viverá para sempre.
O pão vivo que desceu do céu é a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Jesus é vida, a palavra de Jesus alimenta, a palavra de Jesus edifica, a palavra de Jesus vivifica, a palavra de Jesus fortalece, a palavra de Jesus engrandece, a palavra de Jesus alimenta a alma cansada, sedenta e faminta. A palavra de Deus também é água que umedece, que fortalece, que sacia a sede da alma cansada. É por isso que está escrito: vinde a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não estava falando de um cansaço físico, Jesus não estava falando de um cansaço material, Jesus não estava falando de um cansaço carnal, Jesus estava falando do cansaço espiritual, porque a carne está vivendo enfadada por causa do peso do pecado. E aí o que é que acontece? Reflete na alma a falta, a falta da presença de Deus sobre ela. É por isso que muitas pessoas estão oprimidas, deprimidas, depressivas, porque não tem a presença de Jesus Cristo. E quando tem a presença de Jesus Cristo e não obedece, ela continua oprimida, deprimida, 2 vezes mais forte do que antes de conhecer a Jesus Cristo. Porque está escrito: melhor é não conhecer a verdade de Deus do que conhecendo não obedecer. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui no versículo 4: estai em mim. Isso significa que ele está dizendo: olha, você precisa se encontrar comigo, estar comigo, viver comigo, se alimentar de mim, saciar a sua sede de mim. O que está faltando para você ser feliz não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é marido, não é mulher, não é casamento, não é um filho, não é uma filha, não é ter riquezas, não é viajar por aí. O que está faltando para você ser feliz, para você ser completo, para você ser pleno, é a presença de Jesus Cristo na pessoa bendita, bondosa e divina do Espírito Santo de Deus. Pra você, Deus tem uma palavra pra vocês. Glória a Jesus, glória a Deus. Naquele dia havia muita dor, sofrimento.
Jesus.